Epílogo. Anne-san, parece que já se arrumou. Comentou Jujin sobre a aparência de Henri quando entrou em casa. Sim, como pode ver, acha que ficou estranho? Quando perguntou a Jujin, Henri olhou para o vestido que estava usando, um dos melhores que tinha, ela normalmente o reservava para o festival da colheita. Ficou bom. É, ou não é, Anissa? Você ficou muito bonita, Henri. Jura? Com um rosto vermelho, Henri olhou para Jujin e Nemu enquanto sorriam. Ou melhor, o sorriso de Nemu não era apenas travesso, mas totalmente malvado. Desde que o relacionamento de Henri e Nfiré deu um passo à frente, eles vinham observando-os com cada vez mais frequência. No entanto, ela percebeu que dizer qualquer coisa sobre isso só iria envergonhá-la ainda mais, então sabiamente escolheu manter a boca fechada. No entanto, fingir que não acontecia também era perigoso. Especialmente para Nemu. Às vezes, sua irmãzinha fazia perguntas que ela não conseguia responder. Parece que ela amadureceu muito nos últimos dias, acho que vou pedir pro Enfi me dar uma mãozinha nisso. Vendo o pedido nos olhos de Henri, seu amado, Nfirea, falou. Brum. Falando nisso, Jujin-san, conseguiu usar essa espada mágica? Ouvi dizer que não é como as espadas normais, que usar ela cansa. A enorme espada que Jujin estava segurando foi obtida no ataque há vários dias. Já me acostumei com o peso e o centro de gravidade dela, consigo usar igual a minha antiga espada. É muito mais afiada e bem feita que a outra, como esperado de uma arma mágica. E ainda tem esse veneno que enfraquece quem eu cortar. É meio estranho, mas estou me acostumando. Como assim? É um efeito poderoso? Bem, não é um veneno tão forte. Alguém no meu nível pode resistir facilmente. Mas se for contra adversários mais fracos. O rosto de Jujin assumiu uma expressão sombria. Que foi? Jujin disse enquanto olhava para o teto, falando com uma voz irritada. Eu estava pensando no troll de quem eu peguei essa espada. Alguma coisa não me cheirava bem. Cadáver de troll não deve ser a coisa mais cheirosa. Talvez fosse um troll mutante? Não, eu não quis dizer isso, Annie-san. Desde seus movimentos, falta de regeneração ao modo que cortei ele, parecia estranho, como direi isso? Parecia com um corpo que já estava morto. Algo esquisito e agourento assim. Um cadáver andante? Como um zumbi. Aí não sei. Pode haver uma espécie de troll assim. Foi mal a demora A porta se abriu no instante daquela proclamação jovial e brilhante. Com o sol às suas costas, Lupus Regina entrou prontamente na casa de Henri. Enquanto Henri e os outros observavam em silêncio atordoados, um som agudo veio do topo da cabeça de Lupus Regina. Ai, doeu. Sua idiota. Como pode ser tão rude? Caros convidados, peço desculpas por ela. Depois de puxar Lupus Regina de volta, a mulher atrás de Lupus Regina curvou-se para eles. Sou a empregada de Ain-sama, Yuri Alpha. Estou aqui para conduzir Nfirea-sama, Henri-sama e Nemu-sama. Peço desculpas pela intrusão. Sim. Por favor entre, Lupus Regina também. A mulher que entrara com Lupus Regina tinha uma beleza sobrenatural, assim como a Lupus Regina. Então, quando estiverem prontos, poderemos começar o teletransporte imediatamente. Teletransporte? Consegue se teletransportar? Nfirea praticamente gritou. Embora Henri não soubesse o porquê Nfirea estava tão surpreso, ela podia adivinhar que era algo grandioso. Acho que foi incrível teletransportar o Capitão Guerreiro e os homens dele aquela vez. Não. Este não é o meu poder, mas o de um item mágico que o Ain-sama concedeu a mim. A trombeta, as poções também. Ele é incrível mesmo. Ele é tão incrível que eu nem sei como alguém poderia se comparar a ele. Os ombros de Nfirea caíram. Percebendo uma oportunidade, Henri decidiu perguntar. Tem certeza que eu posso ir? E minha irmãzinha também? Hoje foi o dia em que o salvador do vilarejo, Ainzo Algon, convidou Nfirea para sua casa. No entanto, ela se sentiu desconfortável quando soube que até uma mera aldeã, como ela, poderia acompanhá-lo. Seu anfitrião era um poderoso lançador de magia, ou seja, alguém que vivia em um mundo completamente diferente. O simples pensamento de que ela pudesse acidentalmente fazer algo rude fazia seu estômago doer. Relaxa a isso.
Será celebrado a nova invenção do Enfishan, então como é a namorada dele, pode vir junto, tem problema não. Foi o Ain-sama que disse, ele sabe das coisas. Não esquente a cabeça com formalidades. Lupus, preste atenção no seu tom. Yurinei, o que há de errado com isso? Somos amigas, né? Encha-an. É. Ah, sim. Sim. Isso mesmo. Unhum. Yuri suspirou com um ah. Então caminhou até a frente de uma parede próxima. De repente, um gigantesco armário de madeira apareceu, como se fosse do nada. Era grande o suficiente para as pessoas passarem com facilidade, e seu exterior era intrinsecamente esculpido, parecia um armário decorativo. Isso é uma dimensão de bolso? Não, isso é muito grande, deve ser uma magia de nível maior. Por favor, entrem. Lupus, posso confiar a segurança deste lugar a você? Claro, Su. O armário de madeira deveria ter sido apoiado contra uma parede, mas quando se olhava para dentro, seu interior parecia se estender para outro mundo. Yuri deu o primeiro passo e foi até o outro lado do armário. Ela foi seguida por Nfirea, um pouco depois veio Henri, que segurava firmemente a mão de Nemu. Não houve resistência quando passaram pela parede à frente, em um instante se depararam dentro de um vasto e grandioso caminho, ladeado por estátuas dos dois lados que pareciam tão reais que poderiam até se mover. Nossa! Nemu exclamou suavemente enquanto olhava para o teto, a boca tão larga quanto os olhos. Henri a segurou para evitar que caísse, e ela olhou para cima também. Surpreendente! Era uma passagem de aspecto digno, cujo piso era feito de rocha polida, sobre a qual havia sido colocado um tapete colorido que os guiava para o caminho ao qual deveriam seguir. Henri ficou muda de admiração. Ela imaginou que isso deveria ser como os palácios pareciam. Por favor, venham por aqui. A voz de Yuri tirou-a do seu torpor. Ela pensou em correr um pouco para alcançar os demais à sua frente. Mas como isso seria inteiramente inadequado para um lugar como este, Henri apenas acelerou os passos para avançar rapidamente. Depois de caminhar por uma curta distância, uma parede apareceu com uma porta de armário sobre ela, semelhante à que eles tinham usado para entrar. No entanto, havia duas diferenças principais. A primeira foi que essa porta era várias vezes maior que a primeira, grande o suficiente para várias pessoas entrarem ao mesmo tempo. A segunda foi porque não conseguiam ver o que havia dentro, apenas uma película colorida, fina e cintilante. Por favor, entrem como fizeram anteriormente. Henri e Nfirea se entreolharam. Nesse caso, nós vamos juntos. Henri e Nfirea seguraram as mãos. Da esquerda para a direita estavam Nemu, Henri e Nfirea, que juntos entraram pela porta. Em um instante, em meio a uma chuva de pétalas cor-de-rosa, havia uma visão de uma mulher com roupas vermelhas em cima e brancas embaixo e... Sejam bem-vindos. Um coro harmonioso de vozes os cumprimentou. Olhando ao redor, eles chegaram em um corredor ainda mais luxuoso, com duas fileiras de empregadas surpreendentemente bonitas flanqueando-as em ambos os lados. No final de uma passagem estava um homem com um manto preto que parecia sugar toda a luz ao redor dele, usando uma máscara bizarra. Ele era o salvador do vilarejo, Ainzo Algon. Henri, boquiaberta, congelou no lugar. Os lustres no teto brilhavam e o chão de mármore branco estava impecável. Uma passagem magnífica e empregadas bonitas todas em duas fileiras. Era como entrar em um mundo de fantasia. Perdida nesse mundo efêmero e fantasioso, Henri acidentalmente perdeu o controle da mão de Nemu. A parte de sua mente que não estava completamente sobrecarregada pelo seu redor reconheceu isso e, no momento seguinte, Henri voltou à realidade. Nemu correu à frente. Que lindo! É tão incrível! Nemu gritou alto enquanto corria. Ela correu pelas duas fileiras de empregadas e em direção a Ains. Diante de um mundo que sobrecarregava sua capacidade emocional, ela não conseguia mais se controlar e se deixou correr solta. É muito, muito incrível. Nemu. Volte. Henri começou a correr uma fração de segundo depois. Ela começou a suar com o comportamento vergonhoso de Nemu. No entanto, este era um reino divino, onde ela era ladeada por belas empregadas. O som de seus passos como uma aldeã correndo a fez hesitar. Os passos autocontraditórios de Henri revelavam como ela se sentia e, no final, ela mancava como um sapo moribundo.
Enquanto Henry ainda estava mancando, Nemo já havia alcançado o lado do salvador do vilarejo. É realmente tão impressionante? Sim. É incrível. Mesmo. Incrível, talvez seja verdade. Ainz estendeu a mão e acariciou calmamente a cabeça de Nemo. O lugar onde eu moro é tão maravilhoso assim? Sim, muito maravilhoso. O senhor fez isso, Gon-sama? Ah, uma pequena parte. Meus amigos e eu fizemos. Isso é incrível. Os amigos do Gon-sama são todos incríveis. Ah! Ah! Uma risada clara e brilhante reverberou pelo corredor. A essa altura, Nfirea e Henry haviam chegado nervosamente aos dois. Henry apertou firmemente a mão de Nemo, determinada a nunca soltar. Somos eternamente gratas pelo gentil convite que o senhor fez. Não precisa ser tão séria. Estamos aqui para celebrar a produção de sua nova poção. Fiquem à vontade. Gon-sama, eu realmente sinto muito. Minha irmã, Nemo, foi rude com o senhor. Não se preocupe, não foi nada demais. Ela ficou comovida com a visão da minha residência, não foi? Isso jamais será um insulto para mim. Ainz respondeu de bom humor e completou. Então, eu pretendia falar com o Nfirea-kun, mas depois dessa, bem. Nemo, o que me diz? Quer ver a casa que nós criamos juntos? Sim. Quero ver sim. Eu quero ver a casa incrível que o Gon-sama e seus amigos fizeram. Nemo falou antes que Henry pudesse recusar. Ah! Muito bem, muito bem. Existem muitos lugares belos que te mostrarei. Henry não pôde falar quando viu o bom humor em que Ainz estava. Enquanto Nemo conhecia as cercanias, ela se sentou em uma poltrona reclinável em uma sala de recepção. Em vez de dizer que foi convidada para cá, seria mais correto dizer que ela se sentia como um pássaro caído do ninho. Ela sentou-se desconfortavelmente olhando ao redor. Ao lado dela, apesar do tamanho do cômodo, preferiram se sentar juntos. Seu amado Nfirea também não conseguia ficar quieto, como um animalzinho assustado. Henry podia entender que seu salvador, o lançador de magia conhecido como Ainz ou Algon, era um ser poderoso, mas o que ela tinha visto hoje excedeu muito qualquer fantasia que já tivesse sonhado. Era como se tivesse entrado em uma pintura, ou um conto de fadas onde princesas e outras grandes figuras ocupassem o centro do palco. A prateleira da lareira estava decorada com pássaros de cristal que haviam sido esculpidos à imagem e semelhança de pássaros reais. Se quebrasse um, ela poderia trabalhar toda a sua vida e ainda ser incapaz de pagar. O sofá onde se sentara era excelente. Henry até se perguntou se estava sujando-o com suas vestes. O candelabro, o primeiro que ela vira em sua curta vida, não era iluminado por tochas, lamparinas ou velas, mas por magia. Ela tinha visto luzes mágicas antes na Guilda dos Aventureiros de Irrantel, mas nem sequer podiam se comparar em brilho ou estilo. A mobília era de bom gosto e emanava luxo. De particular interesse era a robustez da mesa de ébano diante dela. Mesmo que Henry não tivesse ideia de como esse tipo de coisa era valiosa, ela ainda era capaz de dizer que custava uma fortuna. Também havia um retrato realista de uma mulher bonita pendurado na parede, pintado em detalhes intrincados. Até o carpete do chão fez Henry hesitar em pisar nele com os sapatos. Era tão suave que, quando se sentou no sofá, imaginou se deveria levantar os pés para que não o tocasse. Henry estava tão nervosa que estava prestes a desmaiar. Era melhor termos ido com ela. Embora ela não pudesse recusar a Ainz, a ideia de Nemo ir sozinha fez seu estômago ferver de ansiedade. Eu só espero que ela não incomode o Gon-sama. Vai ficar tudo bem, não se preocupe. O Gon-sama é muito gentil. Acho que ele não vai se importar com qualquer grosseria de criança. Sim, mas você sabe como as coisas são. Quantas histórias tem por aí de gente que é executada só por irritar um nobre? Já ouvi falar, mas eu mesmo nunca vi. Irrantel e os territórios circundantes são administrados pelo próprio rei, então eu não acho que os nobres se atrevam a fazer algo assim. Será o Gon-sama um nobre? E ele já não é? Qualquer um com uma mansão tão chique e tantas empregadas bonitas é no mínimo nobre e poderoso, não? Nem sei como conseguiria isso tudo se não fosse algo assim. Será? Sinceramente, não acho que qualquer nobre possa reunir empregadas tão bonitas como estas.
As sobrancelhas de Henri se ergueram em um ângulo inclinado. Ela foi a primeira a dizer que as empregadas eram bonitas, mas quando Nfirea disse isso a fez sentir ciúmes. Assim que estava pronta para encarar Nfirea, houve uma batida na porta. Ei! Os ombros de Henri se encolheram bruscamente e, como os dois estavam lado a lado, o tique nervoso foi transmitido para Nfirea, que estremeceu também. As batidas vieram novamente. Henri pensou a todo vapor no que as batidas significavam e, enquanto isso, Nfirea falou. Por favor entre. Com licença. Nfirea dera a resposta correta enquanto Henri ainda estava confusa. Logo depois, uma empregada entrou empurrando um carrinho de prata. Era uma bela mulher, vestida com roupas limpas e imaculadas que até mesmo um amador podia reconhecer como uma roupa de empregada de alta classe. Um sorriso gentil e caloroso adornava seu rosto. No entanto, Henri estava preocupada que a qualquer momento isso iria se transformar em uma expressão de raiva quando ela exclamasse: "O que pensam que estão fazendo? As bebidas estão prontas." Não, obrigada. O rosto da empregada exibiu confusão por um momento enquanto analisava a resposta rápida de Henri. Então ela olhou para Nfirea e depois de volta para Henri. Tem certeza? Sim. Talvez a empregada sentisse como Henri estava tão tensa que praticamente não se movia, ou o nervosismo inato de Nfirea e, em resposta, ela apenas sorriu doce e gentilmente. Ela disse um simples com sua licença, e sentou-se ao lado de Henri. Então gentilmente colocou a mão em seu ombro petrificado pela ansiedade. Emot-sama, por favor, não fique tão tensa. Tanto Emot-sama como Bareari-sama são hóspedes aqui, então tudo o que precisa fazer é ficar à vontade e relaxar. Mas, e se quebrarmos alguma coisa aqui? Como eu disse, fique à vontade. A Insama não se incomodará mesmo que os objetos aqui sejam danificados. Mas como? Tudo aqui é. Até mesmo pensar sobre o custo das coisas visíveis em um rápido olhar ao redor da sala fez sua cabeça doer. Como ela pararia de pensar que tais itens não eram grande coisa? O Ainsama é extremamente rico. Disso eu sei. Afinal, ele era o tipo de homem que podia distribuir itens valiosos e poderosos, como aquelas trombetas. É por isso que eu gostaria que a senhorita ficasse à vontade. Danos deliberados à parte, a Insama irá sorrir e perdoá-los por quaisquer acidentes. E mesmo que algo esteja danificado, pode ser consertado com magia. Mesmo dizendo essas coisas. Eu sei como se sente. Tome um pouco de chá, o que me diz? Dessa forma, a senhorita poderá relaxar. Mas. Henri olhou para o carrinho de serviço prateado. Tudo era primorosamente feito de porcelana com bordas de ouro, o verso era em azul vibrante, com desenhos minuciosos e bem complexos. Pareciam delicados o suficiente para Henri se preocupar que no momento em que ela os tocasse, quebrariam imediatamente. Henri, aceite a bebida. Seria rude continuar recusando. Obrigada. Melhor assim, A fragrância e o sabor do chá de ervas pode divergir de pessoa para pessoa. A senhorita preferiria chá preto tradicional? Sim, obrigada. A empregada sorridente preparou o chá para eles com movimentos graciosos e elegantes. Depois de enxaguar as xícaras com água quente, ela serviu o chá. Além disso, colocou mais 2 pequenos contêineres diante deles. Por favor, adicione as quantidades desejadas de leite e açúcar a seu gosto. Henri abriu o pote de açúcar. O que ela viu foram cubos brancos que pareciam neve em pó. A aldeã colocou vários cubos de açúcar no copo, seus movimentos pareciam com um autômato feito por uma criança, mexendo-os até se dissolverem. Depois disso, ela acrescentou leite. Então, Henri tomou um gole e sentiu que seu rosto ia derreter. Do doce. É o efeito que se espera do açúcar. Não é sempre que dá para provar coisas doces no vilarejo e também não criamos abelhas, se não me engano, só tem algo parecido com xarope, né? Eu lembro que havia magia de fazer especiarias, mas isso é algo completamente diferente. Henri esqueceu onde estava e exclamou em voz alta para Nfirea. Tente o seu melhor para lembrar. Depois de ouvi-lo dizer sim e fazer outros ruídos, Henri tomou outro gole do chá avermelhado, e o doce sabor deixou seu coração se acalmar. É tão doce e delicioso.
Logo depois, várias batidas vieram da porta. A empregada se moveu com graça e a abriu. A Insama e sua irmã mais nova retornaram. Quando a porta se abriu, Nemu entrou correndo, seu rosto estava radiante de felicidade. Ain seguiu atrás dela. Nei-san, é tudo incrível. É brilhante e bonito, é realmente incrível. Enquanto Nemu abraçava sua irmã pela cintura, Henri se levantou para se curvar a Ains, o tempo todo tomando cuidado para não deixar os pés de sua irmãzinha sujarem o sofá. Gon-sama, peço desculpas por qualquer grosseria que minha irmãzinha tenha feito com o senhor. Certamente não. Sou eu quem devo desculpas por ficar com ela por tanto tempo. Não há problema algum. Somos nós que agradecemos ao senhor. Ains acenou com a mão para indicar que não era um problema. Então, antes de discutir assuntos com o Nfireakun, vamos comer. É. Não queremos te incomodar tanto. Encarando Nfirea em pânico, Ains respondeu com um gesto calmante. Isso é para garantir que meu acordo com o Nfireakun mais tarde seja favorável para mim. O que o senhor quer dizer com acordo? Eu vou explicar antes de comermos. Ains sentou no outro lado do sofá. Para começar, não tenho intenção de vender abertamente a poção que você fez. Ou melhor, sem os ingredientes que eu forneço, você não pode fabricar a poção roxa. Concorda? Claro. Tem sido difícil chegar até aqui, mesmo quando estamos usando o material fornecido pelo Sr. Gon-sama. Ainda há muitos fatores desconhecidos, como o potencial e os outros efeitos. Portanto, oferecê-la publicamente só causaria problemas. Mesmo o simples ato de indagarem de onde vêm os ingredientes é arriscado. Ninguém pode garantir que não vão tentar roubar seus segredos a todo custo, não acha? E pelo que a Lupus Regina me disse, seu vilarejo sofreu um ataque de monstros. Existe a possibilidade de que esses monstros atacaram apenas porque buscavam a proteção de muros fortes. Mas sabem se tem algum outro motivo? Fizeram algum prisioneiro? Nenhum. Henri respondeu por dentro. Quando ouviram o rugido monstruoso vindo de trás, feito pelos trolls a Henri e Nfirea, os goblins simplesmente não tiveram tempo nem a habilidade de fazer qualquer prisioneiro, apenas tentar pôr um fim no ataque já exigiu muito deles, não havia inimigos sobreviventes. E aquela coisa com a espada mágica era muito forte. Entendi. Bem, que pena. Até onde consegui pensar, seu vilarejo ser atacado pode ter sido o que comentei. À medida que as defesas do vilarejo se tornarem mais fortes, isso chamará mais atenção. Um objeto valioso jogado ao léu dificilmente é notado, mas o mesmo chamará atenção se estiver sendo altamente protegido, não? Da mesma forma, se as notícias da poção vazassem. Devemos evitar chamar atenção. Fico feliz que entenda, Nfireakun. Se pudéssemos fazer a poção vermelha usando apenas os ingredientes do vilarejo, não haveria razão para manter isso em segredo. Logo mais jantaremos, mas tudo o que discutirmos terá que ser mantido em segredo. Espero que todos os presentes entendam isso. Enfim, os preparativos para a refeição serão finalizados em breve. Vamos indo? Ah, não precisa, como vamos participar de algo tão chique? Henri apressou-se a sacudir a cabeça. Bem, jamais irei forçá-la, mas sabia que pedi para prepararem um filé do dragão para um prato principal? Dragão? Dragões. Em todas as histórias que Henri ouvira, eles eram inimigos da humanidade, mas alguns deles eram amigos da justiça. No entanto, não importa em que histórias eles aparecessem, eles sempre foram seres poderosos. Poderiam tais seres se tornar comida? Impossível. Só pode ser brincadeira. Se Ains não tivesse sido o único a dizer isso, ela teria pensado assim. No entanto, uma vez que era um grande lançador de magia na frente dela dizendo, isso significava que havia uma grande chance de ser verdade. Também terá sobremesas. Já tomou sorvete? Apesar de Irrantel ter alguns, não acho que os de lá sejam como os nossos. Eles são gelados e doces, derretem na boca. É uma versão aprimorada da raspadinha de gelo. Henri e Nemu não podiam deixar de engolir. É uma sobremesa de luxo. Apenas uma porção custa mais do que um dia de comida. Parece que já experimentou algo assim antes, Nfireakun. Então eu vou providenciar os mais deliciosos sorvetes que se possa imaginar.
A propósito, qual o menu? Em resposta, a empregada recitou uma longa série de palavras. Para o menu de almoço de hoje, serviremos 2 canapés. O primeiro será um prato de lagosta perfurante do Mar Norton, em um molho velouté. O segundo será um prato de foie gras ao poiret de Viopnir. Para sopa teremos creme de batata doce e sopa de castanha ao estilo de Alfeim. O prato principal será bife marmoreado feito dos antigos Frost Dragon de Jotunheim, já mencionado anteriormente pelo Ain-sama. Para sobremesa, compota de pomos de ouro, servida em vinho branco e coberta com iogurte. Além disso, temos sorvete de chá preto com cobertura de folha de ouro. Quanto às bebidas para limparem um trato, consideramos que o café pode não agradar a todos, por isso sugerimos suco de pêssego fresco. Isso é tudo. Se qualquer parte do menu exigir alteração, informe-nos e faremos isso imediatamente. Isso é um encantamento mágico? Henri, que não tinha ideia do que ela acabara de recitar, isso era certo. Nem todos gostam de foie gras, não é? Duvido que os jovens gostem. É um prato demasiadamente exagerado. Que tal algo leve? Sim. Então, vamos adicionar salada de vieiras e ameixas secas como aperitivos. Tem isso, esse menu é melhor que o anterior? É? O senhor pergunta para mim? Henri, que havia sido subitamente colocada no local, respondeu sem pensar. Seria muito ruim se ela tivesse que continuar falando coisas que nem sabia. Não. Eu confio nas escolhas do senhor. Levou todo o seu esforço para obter uma única frase. Ains instruiu a empregada a preparar a refeição, como sugerido. Nemu olhou para Ains com olhos de adoração, murmurando tão incrível para si mesma. Henri sentia o mesmo. Isso era totalmente dispar do mundo em que cresceu. Pessoas ricas podiam gastar dinheiro em luxos. E ser capaz de comer, não apenas para encher e saciar a fome, mas também por prazer, era parte disso. Riqueza, conhecimento e poder. Um lançador de magia que tinha tudo isso. Ele era um ser que Henri, uma simples fazendeira, não tinha esperança de alcançar, uma pessoa que seria melhor referida como o Rei dos Reis. Este lançador de magia mascarado era, de fato, muito singular. Então vamos. Embora eu não pretenda desfrutar dos pratos. Os 3, sua família deve aproveitar a refeição sem reservas. Só depois discutiremos negócios. Eu preciso dizer a Lupus Regina que estou adicionando mais uma pessoa à lista. Que lista, Gon-sama? Nada, não é nada, Nemu. Ain se levantou e a radiante Nemu se levantou também. O rosto de Henri tinha ficado um pouco corado por Ain ter se referido a eles como uma família, mas ela notou algo estranho em Fireia, que se levantava lentamente. Sua boca estava tão fechada que parecia uma linha reta. Ele parecia coagido. Henri, porém, sabia o segredo para relaxá-lo. Ela olhou com ternura para ele. Através da brecha no cabelo, os olhos de Fireia moveram de um lado para o outro, até que, finalmente, como se tivesse desistido, ele suspirou. Eu só estava pensando que não posso competir com ele. Não é de hoje que sinto isso. É só que, ele é muito mais homem do que eu. Nada disso me importa, entendeu? Pois eu gosto de você, enfim. Homens medem seus níveis tanto assim, isso importa mesmo? Como mulher, ela não conseguia entender o quanto isso era significativo. O rosto de Fireia ficou vermelho e ele segurou a mão de Henri. Ele respondeu vamos e não havia mais escuridão naquelas palavras. Embora ela não soubesse o porquê os sentimentos de seu amado haviam mudado, animar-se de repente significava que estava feliz. De mãos dadas, Henri e Fireia seguiram a Ain e Nemu.